Olá, gente, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, né? Hoje é um dia muito frio aqui na minha cidade, estou aqui dentro do carro e com certeza que está bem mais quente do que lá fora. Mas vamos lá, eu quero falar rapidamente sobre a live do presidente que aconteceu ontem, né? Então, quem não assistiu, quem não acompanhou essa live, eu peço para que você possa acompanhar e entender algumas coisas importantes que foram abordadas pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, é uma live que certamente eu acompanhei desde o início, né? Ali quase um pouco mais ou um pouco menos de 2 horas foi a live do nosso presidente. E ali, apesar de muitas pessoas estarem ali dizendo, né, e indo para as redes sociais, fazendo o que sempre fizeram, né, a gritaria, sem poder fazer uma análise empírica, sem poder fazer uma análise correta do que realmente está acontecendo, o presidente trouxe ali questões que, para muitos brasileiros, e eu me incluo nesse número, a gente fica um pouco preocupado, né? Preocupado com a questão do voto, o que de fato, né? Se de fato aquele candidato que eu votei, ele realmente foi computado, o computador foi lá, o sistema foi lá e ele gerou o meu voto para a máquina central, o computador central, enfim. Eu tenho aqui uma coisa que talvez possa ilustrar muito bem a necessidade dessa auditoria, né, a respeito das urnas eletrônicas. Isso aqui, né, é uma nota fiscal, é um cupom fiscal que comprova o que eu acabei de comprar no mercado. Então eu fui lá, fiz uma compra e certamente para que eu possa, né, conferir se aquilo que eu comprei de fato está correto, eu preciso de uma nota fiscal, onde um cupomzinho fiscal, onde eu vejo aqui, tá, o que eu comprei e lá embaixo sai o valor. Então, se eu conferir, o preço não estiver aqui, o preço que está lá na prateleira não for o mesmo que está aqui, então eu posso contestar. Então é exatamente de uma forma mais simples, para que a gente possa entender, é isso que o presidente Jair Bolsonaro, né, a deputada Bia Kiss, eles estão propondo para que no voto ele saia ali, não vai para a mão de ninguém, sai ali o resultado no papel de realmente o candidato que nós estamos votando. Isso, e o presidente, ele falou por diversas vezes, isso é defender a democracia. Democracia é essa que nós estamos vendo, né, que nem mesmo o Barroso e nem muitos deputados não estão fazendo esforço algum para que isso possa acontecer. E o que é mais engraçado nisso tudo é que o presidente está sendo taxado de antidemocrático. Justamente alguém que está tomando uma decisão democrática para que a gente, enfim, tenha eleições seguras e que o que aconteça no Brasil seja inteiramente diferente com o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com aquela eleição absurda que foi as eleições de 2020, tirando ali do poder da cadeira presidencial o presidente Donald Trump. Bom, eu tenho uma colinha aqui, né? Preparei uma colinha para poder falar ponta a ponta algumas coisas que o presidente falou. Logicamente, eu não vou falar de todas as coisas das quais ele trouxe, mas foram muitas informações, porém algumas delas que são importantes, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele trouxe ali, por meio de um assessor, de alguém que estava do lado dele, algumas comprovações de que aquilo que nós temos hoje como uma máquina que faz do nosso voto a certeza de que ele está indo para o nosso candidato, ela pode ser, perdão, ela pode ser questionada. E aí ele coloca uma matéria de 2008, se eu não me engano, 2008 ou 2006, de uma cidade chamada Caxias, que havia uma família onde uma mulher se candidata como vereadora e ela, pasmem, na cidade pequena, a família dela votou nela e ela não teve voto nenhum. E aí, técnicos de informática, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, técnicos de informática, ali pessoas altamente gabaritadas, foram fazer os testes, foram conferir se houve algum tipo de mudança, algum tipo de atualização das máquinas, eles perceberam, eles fizeram o estudo, eles comprovaram e denunciaram essa atualização na urna eletrônica, fazendo então com que os votos que talvez
deveriam ir para a candidata fosse diretamente para um outro candidato que nós não sabemos quem é e nós nunca vamos saber a menos que Deus no futuro o revele para todos nós. Então ali, somente ali, já é para nós a garantia de que essas urnas podem sim ser fraudadas. Agora vamos lá, né? O meu irmão uma vez ele falou um negócio para mim que é muito interessante. Ele falou assim, ó, se uma coisa que você vai fazer ela tem 1% de chance de dar errado, então não faça. Olha só que interessante isso. Se as urnas elas têm pelo menos 1% de chance de serem fraudadas, não é? Então ela precisa ser feito algo para que haja uma segurança para nós, os que colocamos esses homens no poder, de que o nosso voto está sendo direcionado para a pessoa correta. É simples. E aí o presidente ele vai lá, não somente isso, coloca uma série de outras situações de vídeos onde há ali uma análise de um programador de que ele pode mudar o voto. A cada 2 votos, a cada 3 votos, o terceiro vai para o candidato tal. O voto pode transformar em neutro. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou um cara, um expert em informática, em programação, mas qualquer um ser humano racional sabe que quando a gente parte do princípio de falar de informática, computador, banco de dados, código, isso pode ser alterado. Se você fizer aí uma pesquisa no Google, você vai ver o que em muitos lugares do mundo onde hackers conseguem invadir. Teve um hacker que está preso ainda até hoje, que invadiu o sistema e ele disse que ele poderia ter alterado a contagem de voto, enfim, e ele não fez isso. Ele invadiu o sistema eleitoral só para mostrar que esse sistema ele é fraudável. Gente, é o óbvio. O presidente da República está pedindo o óbvio. E ele não está pedindo isso porque ele é o presidente da República. Ele já fala isso há muitos anos. E o que é pior, com o apoio de muitos deputados que hoje, de maneira estranha, né, e ele ali faz uma dura crítica ao ministro Barroso, ao presidente do STF. Como que ele consegue? Que influência é essa? Que poder é esse que ele tem de transformar o senso comum dos deputados? De fazer com que a cabeça deles mude. Qual é a situação? O que aconteceu ali naquela sala? O que acontece nessas reuniões que ninguém sabe e que de repente muda a cabeça de deputados que antes apoiavam? O TSE tem um vídeo institucional pedindo para que haja essa atualização das urnas eletrônicas auditáveis. E por que mudou? O que está em jogo? E por muitas vezes o presidente falou, o que está em jogo é a segurança das nossas famílias. O que está em jogo? A segurança do Brasil. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, tempos complicados, onde um governo que quer entrar novamente é o mesmo que apoia Cuba, é o mesmo que apoia Venezuela, Argentina, Coreia do Norte, China. Países esses que, se você bota a mão na cabeça, gente, bote a mão na consciência. O presidente da República, ele sofre ataques diariamente. Nazista, fascista, homofóbico. Quantos homossexuais ele matou? Quantas mulheres o presidente matou? Ele assassinou? Quantos repórteres ele prendeu? Quantos influenciadores digitais ele prendeu? Por chamarem ele de fascista, de genocida, o que é crime. Quantos ele prendeu? Agora vai fazer isso em regimes socialista, comunista. A pessoa é presa. E olha que estranho. Esses que apoiam esses governos, que perseguem os repórteres, que perseguem a população, é os que olham para o presidente da República e chamam ele de antidemocrático. Então há uma inversão de valores e o povo não pode entrar nessa ideia. É por isso que eu faço uma proclamação aqui. Eu quero convocar você para o dia 1º, estar nas ruas. Não é apoiar o presidente da República, é uma manifestação de que eu quero a garantia de uma eleição segura.
Isso é importante a gente frisar. E aí o presidente, ele discorreu de vários temas, de vários assuntos. E ali em 2000, ele leva ali um cara da Polícia Federal. E o que é mais louco disso tudo? E o que a Polícia Federal fez? Ela consultava o TSE e dizia que havia uma necessidade de atualização das urnas eletrônicas. Por quê? Eles viram que haviam falhas. Não era do governo Bolsonaro, não. Governo Dilma, governo Temer. Dizendo que havia ali indícios de que a urna eletrônica poderia ser fraudada, que não havia essa segurança toda. Gente, o que está acontecendo? A gente está vendo, a gente pôde observar que o STF, o guardião da Constituição, o presidente falou ali, prendendo deputado. O que não deveria... E o próprio presidente falou, por mais da asneira de que o deputado falou, as burrices, as coisas mais insanas que aquele deputado falou, ele não deveria ser preso. Nós temos aí o repórter, o Eustáquio, que foi preso a troco de quê? E hoje ele está na cadeira de rodas. Outros ativistas que foram presos a troco de quê? Olha, eu me lembro bem, esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, mas eu me lembro bem do dia da posse do presidente da República, né? Eu não me engano, eu só esqueço o nome da ministra, que ela fez o presidente diante de toda a nação e de forma veemente ela fez aquilo, como se ele fosse quebrar a Constituição. Fez ele falar, ele repetir, né? Ele reforçar que ele iria, no governo dele, garantir a Constituição. E ora, meus senhores, quem é que tem quebrado tudo isso? Os próprios ministros do STF. É um absurdo. E o presidente por muitas vezes falou, eles me acusam daquilo que eles estão fazendo. É uma frase muito conhecida por todos nós. Eu não sei quem foi que criou essa frase, mas é uma frase verdadeira. Eles nos acusam daquilo que eles são. Entende o que eu estou falando? Então, nós estamos vivendo num momento muito delicado. E que se você não abrir os seus olhos, e se você não despertar para isso, se você não tiver consciência do que de fato está em jogo, certamente você vai chamar ele de fascista, né? De homofóbico, de genocida, e você não vai ter prova nenhuma. Na CNN, aí saiu esses dias o noticiário, ontem, anteontem, de que de fato agora está provado que não houve fraude nenhuma na questão da Covaxin. E aí, meus senhores? E aí? Como é que a gente vai entender todo esse cenário? Um cenário onde tem Omar Aziz, Renan Calheiros e aquele outro maluco que eu esqueci o nome. Os três completamente mais sujos do que pau de galinheiro. Agora pousando de os doutores da verdade, da consciência. Então o que a gente precisa fazer? Precisa entender o que está acontecendo. Política não é coisa para criança. Política não é coisa de menino. É necessário com que você faça uma análise muito bem analisada, né, dessa situação. E entender que o fato do presidente pedir com que os votos sejam seguros, ele não está sendo antidemocrático, ele está sendo democrático. Ele quer garantir para você, cidadão, que o teu voto, que tem poder, ele está sendo direcionado para a pessoa certa. Então, nós precisamos estar de olho nisso tudo. E aí ele coloca, né, sobre o PSDB pedindo para a auditoria 2014. E até mesmo Rodrigo Maia. Tem um vídeo disso. Rodrigo Maia falando daquilo que o deputado Jair Messias Bolsonaro estava fazendo, né, sobre a auditoria na urna eletrônica. O Rodrigo Maia, que hoje é contra. Tem alguma coisa estranha? Sim ou não, gente? Agora, é inacreditável. Ontem foi feita uma pesquisa na Jovem Pan, para eu concluir. Você confia nas urnas eletrônicas? 14.274 pessoas fizeram seu voto. 1,4% disseram que confiam nas urnas eletrônicas. 98%, quase 99%,
diz que não confiam nas urnas eletrônicas. E aí, você confia ou não confia? Coloque nos comentários aí embaixo. Que Deus abençoe o Brasil e que você tenha muita fé, que possamos ver uma mudança de fato no Brasil, porque a nossa bandeira não pode jamais ser vermelha. Um abraço.